Quero louvar a Deus por mais um dia, podemos estar na presença dEle, para estudarmos um pouquinho da palavra e refletirmos em nossa vida, né? Em Mateus capítulo 19, a partir do verso 16, diz assim: E eis que alguém aproximando-se lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os meus mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Refletindo um pouquinho sobre esse texto, me veio uma palavra no meu coração, que é prioridade. Eu fico pensando quais têm sido as nossas prioridades no nosso caminhar diário. Você já percebeu como temos tempo para tudo e muitas vezes não temos tempos para Deus? Você já percebeu que nós nos preocupamos muito com a casa que iremos morar, com a roupa que iremos vestir, com o carro que nós estamos andando? Nos preocupamos com tantas coisas terrenas e muitas vezes não valorizamos aquilo que é o mais importante, que são as coisas de Deus. Ageu, ao repreender o povo, ele exorta a igreja, dizendo que aquelas pessoas estavam mais preocupadas com as suas casas, em terem as casas apaineladas, e o templo estava em ruína. Eles não estavam preocupados na reconstrução do templo, na adoração. A maior preocupação daquele povo estava nas suas coisas terrenas, nos seus afazeres terrenos. Como que você tem vivido a sua vida nesse dia? Você tem olhado primordialmente as coisas de Deus? Você tem buscado verdadeiramente seguir o teu Deus? Ou você tem colocado outras coisas na frente? Esse texto nos mostra um jovem que buscava ter até um relacionamento com a lei. Perceba que quando o Senhor mostra os mandamentos, ele faz uma análise da sua vida e fala: não, isso eu tenho feito. Mas Jesus vai mais além e vai no coração. E quando ele olha para o coração, ele fala: você precisa vender tudo. Você precisa tirar aquilo que é o que você sente como a coisa mais importante da sua vida para me seguir. E o texto, no versículo 22, fala: Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Perceba que ele queria ter uma vida com Deus, mas na verdade ele não queria ter uma vida para Deus. Ele queria continuar buscando os seus próprios planos, os seus próprios sonhos, e não estava colocando verdadeiramente o Senhor como a prioridade e o destaque da vida. Muitas vezes temos feito isso também. Queremos colocar Deus na nossa agenda e não seguir a agenda de Deus nas nossas vidas. Pense nisso. Reflita quais são as coisas mais importantes da sua vida. Reflita se você tem colocado o Senhor como prioridade. Veja qual é o lugar que a igreja está na tua vida. Veja se você tem priorizado a vida em comunhão com os crentes, buscando adoração, buscando estar firme com Deus. A vida eterna nós sabemos que não cabe a nós. É Deus que nos dá, é através da sua graça. O texto fala que em Efésios que nós éramos mortos, nós não merecíamos nada. Mas Deus agiu com a sua misericórdia, com a sua graça e nos deu a vida eterna. Mas é interessante que Efésios 2, versículo 9, o texto nos ensina que nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para as boas obras, que de antemão o Senhor preparou para nós. Que nós possamos viver em novidade de vida, que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados,
e que nós busquemos verdadeiramente louvar e engrandecer o nosso Deus, o único que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que Deus te abençoe e que você reflita quais têm sido as suas prioridades, em qual lugar o Senhor se encaixa no padrão da tua vida hoje, e que nós possamos buscar ter uma vida mais digna na presença de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, te agradeço por mais um dia, te agradeço porque o Senhor tem falado aos nossos corações, te agradeço pela salvação que temos em Cristo Jesus e peço perdão pelos nossos pecados, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a nós reavaliarmos as nossas prioridades, ó Deus, e que verdadeiramente nós coloquemos o Senhor como a meta, que nós coloquemos o Senhor como o alvo principal da nossa vida, que o Senhor esteja sendo o centro do nosso coração. Seja com cada irmão que estiver ouvindo esta mensagem e que nós possamos crescer buscando uma vida que agrade ao Senhor. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém.